Olá, arianos! É chegado mais um tempo onde a gente explora através dos oráculos quais são as principais energias e tendências para o seu mês. E no caso do mês de novembro, a gente ainda está lançando ali, uma rede para o futuro, onde a gente tenta entender quais são os pormenores que se passam nesse ano e que também podem perdurar para o próximo. Mas isso a gente vai esclarecer melhor quando as cartas se abrirem na mesa, né? Já fiz aqui as minhas limpezinhas, acendi os meus incensos, pedi aí para os oráculos e as deusas desses oráculos nos guiarem, mas vou pedir uma coisa para você agora, que é a sua parte. Se inscrever e deixar aí o seu like por aqui no canal, que é sempre importante para a gente conseguir levar essa mensagem além, né? Porque aqui é um campo onde a gente cria e estabelece essas redes, onde as orientações que nos guiam também podem auxiliar outras pessoas. Então, vamos entender a partir do baralho cigano o que é a energia que se apresenta para os arianos nesse mês de novembro. E aí eu coloco energias num ponto D. São energias para o mês de novembro, é uma leitura geral, mas que para muitas pessoas que estão passando por esse processo, talvez seja difícil de reconhecer e só virão reconhecer depois. Então indico que você também veja esse vídeo em outros momentos da sua vida, porque vai que tem uma coisinha para você. Vamos lá, através do baralho cigano, entender qual que é essa energia deste mês de novembro para vocês. Áries, novembro 2025. Ok. O sol se coloca na vida de vocês. Aqui a gente tenta entender, né, algumas funções de se sentir abençoado, de se sentir visto, de se sentir abraçado e até mesmo realizado com algumas coisas que não vêm apenas da ordem do fazer, do batalhar, mas vem da ordem do se aposse disso que é seu. Tome posse da sua história, da sua vida. Aqui, esse sol vem ilustrar um momento na vida desse ariano que ele está tendo a oportunidade de perceber uma certa maturidade em relação a como ele recebe algumas coisas. E aí, gente, não tem como fugir do papo tilelê, que é aquele papo assim, né, o tilelê, o bicho grilo, que é um pouco de, cara, em certo momento você vai ter que olhar para as coisas que você conquistou, para alguma autonomia que você ganhou e ter que agradecer por elas. Bem papo de gratidão mesmo. Aqui, quando a gente encontra com essa cartinha, a gente está vibrando sim no momento onde certas bonanças chegam, mas chegam em forma de confirmação. Sabe aquela ideia de que tá tudo bem passar por essa noite escura, porque amanhã o sol vai nascer? Essa garantia? Então, a gente está brindando com essa luz do sol e essa luz que vem realmente para nos colocar numa perspectiva de eu não estou dentro de um nada, eu não estou partindo de um nada, na verdade a minha história já dá um bom caldo para justificar a gratidão e toda a sensação de pertencimento que eu preciso. Então, nessa energia a gente começa esse trabalho e começa a entender também quais são os outros passos possíveis para essas pessoas aqui. Vamos continuar aqui para entender, esse é o nosso pilar. Vamos entender mais o que atravessa nos outros posicionamentos que podem te auxiliar e te prejudicar durante esse mês. Primeiro, auxiliar, ok? Prejudicar. Ok. A gente tem aqui um auxílio que é na questão da foice. E, gente, às vezes alguns recados que eu passo aqui, eles podem parecer as coisas mais simples e mais bobas, mas tem sempre alguém precisando ouvir essas coisas simples, porque a vida é tão corrida e exige tantas respostas da gente a todo tempo, que às vezes a gente esquece de olhar para aquela escolha lá atrás que foi importante. E no caso aqui, alguma pessoa aí desse signo de Áries fez uma escolha no passado que tirou da vida dela alguns outros caminhos. E essa pessoa pode vir se indagar, se questionar sobre, será que eu fiz a melhor escolha? Será que essa realmente era uma escolha, a única escolha possível nesse momento? Então, aqui a gente entende, né,
que ao passo de você podar, cortar, eliminar algumas opções, algumas pessoas ou situações da sua vida e que podem ter gerado em você aquela sensação de ai meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Porque isso fecharia aqueles caminhos. Aqui as cartas estão falando, meu querido, você vai ter mais e mais certeza nesse mês de novembro que houve e há a necessidade desses cortes vez ou outras. A gente pensa sempre, né, naquela questão com os oráculos, principalmente, de quais caminhos são possíveis, quais caminhos são melhores, mas aqui tá falando sobre aquela questão de fechar caminhos também, é se permitir viver uma vida sem tanto peso. Então, o que te aproxima de algo melhor e o que vai te aproximar até o final desse mês de novembro, com certeza são as escolhas que você vai fazer. Essas escolhas vão morar sim no afastamento, no fechamento, em algumas encruzilhadas onde você pensa assim, ah, mas eu não posso manter todas as opções até o último momento, e as cartas estão não, porque isso não é benéfico para você. Então, o encerramento de alguns ciclos e algumas coisas foram necessários e precisos para que você agora tomasse nessa posse da sua vida, das suas coisas. E aí, do lado de prejudicar, gente, lembre-se que a gente está guiado por essa carta central na energia, né, que mexe as estruturas. Aqui a gente tem a carta da aliança. E pendurada nesse nosso lado negativo, né, aqui tá falando muito da dificuldade de acessar o outro nesse momento. Novembro vai ser um mês muito positivo na questão do seu próprio acesso, do seu autoacesso, da sua autopercepção. E aqui eu falo de percepção de si mesmo, né? Vai ser um momento muito feliz no reconhecimento de algumas coisas, até aqueles cortes que são dolorosos, mas vai ser um momento muito complicado para os relacionamentos, vai ser um momento muito complicado para que a compreensão do outro sobre o seu estado e a sua necessidade de individualidade seja muito clara. Então aqui pode ser que ao passo de você querer bancar algumas coisas, algumas escolhas e alguns fechamentos de caminhos, você pode ter deixado para o outro uma certa incógnita, no seguinte sentido de você até contou para o outro algumas coisas que você ia fazer, mas é como se ele não tivesse conseguido acessar ali quais que eram os sentimentos e as elaborações que estavam naquele momento. Então, muitas das vezes, as pessoas ao seu redor, ou pessoas até mesmo que você considera ali, amigos, família, etc., relacionamentos, eles estão se sentindo a parte de muitas das suas decisões e a parte de muitas das suas elaborações. Sabe, o programa e o projeto, o progresso, na verdade, que te fez chegar até ali, é como se você tivesse deixando as pessoas te vendo apenas a vitrine e não tivesse tido esse acesso, possibilitado esse acesso a elas. E agora que elas te veem nesse momento de tanto posicionamento, de tanta certeza, elas ficam um pouco assim, pô, que pena, né, que essa pessoa não quer dividir essas coisas comigo, ou parece que ela não quer dividir essas coisas comigo. Então, no campo das relações, essas coisas ficam um pouco balançadas. E aí também a gente pode colocar até no nível profissional que tá difícil para vocês encontrarem pessoas com as quais você confie e se coloque ali, né? Mas isso é uma elaboração que a gente pode fazer mais adiante. Agora vou pedir aqui, né, pro nosso baralhinho, vou pedir mais algumas coisinhas, principalmente no campo profissional. Por isso que eu falei que nem vou me alongar no campo profissional e depois no campo amoroso, um conselhinho aí geral, intuitivo para você ser e pertencer. Vamos lá, profissional para o signo de Áries. Ok. Amoroso para o signo de Áries. Ok. Profissional, a gente tem casa, um lugar ali onde eu acho que a questão profissional para esses arianos é uma questão que é muito bem colocada como um lugar onde eles estabelecem
o seu saber com muita propriedade, com muita dignidade. É um campo que vai ser extremamente explorado aqui, muito nesse viés do brilho, muito nesse viés do destaque. São possibilidades que te trazem um campo de conforto. O profissional vai ser esse lugar para vocês em novembro e vai ser esse lugar também onde será possível para vocês aproveitarem e ser totalmente vocês, totalmente livres no sentido da experimentação, porque esse lugar do conforto, esse lugar da familiaridade, né, para combinar com a casa, é um espaço onde vocês realmente vão conseguir se destacar pela facilidade de troca de ideias. Então, vocês entendem aí que no campo pessoal, e aí, né, íntimo, vocês estão com um problema de relacionamento e pode ser aí relacionado à maneira com que vocês se comunicam, mas no campo profissional vocês têm tanta familiaridade e facilidade que vocês se destacam. Então aqui é o momento onde essas ideias caseiras, essas ideias únicas, elas extrapolam. É o momento que, para quem aí está num trabalho, né, para quem aí está numa função, já é um espaço onde você pode apresentar e aproveitar certos ganchos para levar suas ideias, para se mostrar numa certa questão de eu sou alguém de confiança, eu sou alguém que tem os mesmos propósitos que vocês. E aí, nesse vínculo também, a gente já começa a pensar aqui que algumas escolhas que esses arianos possam ter feito nos últimos meses, que foi de poda e de corte, agora se apresenta aqui, né, também nesse campo profissional com essa condição de olha só como foi bom organizar a casa, organizar o que você queria, suas intenções, enfim, né. E no campo afetivo, gente, a gente tem um caixãozinho, que não é tanta surpresa para mim na seguinte ideia, né? Para algumas pessoas, esse caixãozinho vai levar, assim, a arianos passando por finais de relacionamento, mas com uma energia que é de um reconhecimento do momento que a gente se encontra com aquela carta do sol. Eu acredito muito mais que tem esse viés do fim, mas tem muito um viés do... Véi, algumas coisas não tem como ser, não tem como levar, e aí elas precisam ser comunicadas para pessoas. É isso, independente de um fim, de vamos acabar, vamos terminar, e aí eu nem tô falando de uma relação que já tem muito tempo, pode ser de relações até mais breves. Esse ariano, ele vai estar muito focado na ideia do jeito que tá, não dá pra ficar. Do jeito que tá, não tem aqui, alguma coisa vai ter que mudar. E algumas pessoas estarão com esses arianos, ou estarão disponíveis para esses arianos, e vão falar assim, nossa, que bom que você falou, porque finalmente eu sei o que você tá pensando. E até mesmo se essa questão do fim se impõe, pelo menos agora eu me sinto, sei lá, a par daquilo que você tá elaborando, daquilo que você tá desejando. E aí, para algumas pessoas que estão solteiras, elas estão realmente entendendo que tá saindo, tá desamarrando de idealizações do passado. Parece que agora as coisas estão pontuais, sabe? Tá assim, nossa, eu passei por aquilo, nem acredito. E aí, sabe quando a gente tá solteiro, mas ainda tá ligado a esse passado? Então, é um pouco nesse nível, né? Um pouco nesses estabelecimentos, dessa organização, desse armarinho que os arianos vão entrar. É um mês onde temos facilidade ali com certos trabalhos, certos ofícios, com uma certa vocalização dos seus desejos no campo profissional. No campo dos relacionamentos, temos algumas pendências essas que podem bater muito na questão do... Tá, a gente chegou até aqui, mas e eu o que faço com isso? Porque algumas coisas eu não quero mais dentro da nossa relação e elas precisam dar um fim. E outro passo, pra quem tá solteiro, ele tá tipo, caraca, eu fiquei tanto tempo amarrado com essa pessoa e agora eu consigo perceber. E aí se libertam de muitas coisas. Mas essa é a mensagem geral para você, ariano, no mês de novembro. Espero contar com você aqui, mas também nas outras redes, @Anumarte. E para consultas particulares envolvendo a sua energia específica, o seu contexto e a sua história, é só me procurar ou nas redes ou no e-mail que tá logo aqui na descrição do vídeo. Um beijo!